Hoje, a gente vai mergulhar fundo num dos acontecimentos mais sísmicos, eu diria, da política brasileira recente. Bom, vamos direto ao ponto. Uma comissão parlamentar de inquérito, a chamada CPI do crime organizado, está propondo algo, olha, praticamente sem precedentes. O indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e também do Procurador-Geral da República. É um movimento de um peso político gigantesco. E, a propósito, se esse tipo de análise direta, sem rodeios, é o que interessa, já sabe, né? Inscreva-se no nosso canal para não perder as próximas. Então, o que está acontecendo exatamente? Esse relatório da CPI, que, vale dizer, ainda precisa ser votado, está acusando formalmente algumas das figuras mais altas do nosso judiciário. É um documento que, sendo aprovado ou não, já está causando verdadeiras ondas de choque lá em Brasília. Agora, o ponto crucial de toda essa história está nesse conceito aqui, crime de responsabilidade. E é fundamental entender o seguinte, a gente não está falando de um crime comum, sabe? Tipo roubo ou assassinato. A acusação tem uma natureza política. A consequência máxima aqui não é a prisão, mas sim a perda do cargo, ou seja, o impeachment. Mas quem exatamente está na mira dessa CPI? E mais importante, quais são as acusações específicas que esse relatório levanta contra cada um deles? O relatório é bem específico, viu? Para os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, a acusação principal é basicamente a mesma. Eles teriam julgado casos em que eram legalmente impedidos de atuar, por suspeição. O ministro Moraes ainda enfrenta uma acusação a mais, de conduta incompatível com o cargo. Já o procurador-geral, Paulo Gonet, é acusado de desídia, uma palavra que significa, em bom português, uma negligência bem grave no cumprimento das suas obrigações. E esse termo, suspeição, é a chave para a gente entender as acusações contra os ministros. A lei é clara. Ela define situações em que um juiz simplesmente não pode julgar um caso, justamente para garantir que a decisão seja imparcial. O que o relatório alega é que os ministros teriam violado essa regra, citando coisas como amizade íntima ou conflito de interesses como os motivos pelos quais eles não poderiam ter atuado em certos processos. Certo. Com acusações tão sérias na mesa, a pergunta que não quer calar é: e agora? O que acontece a partir daqui? Qual é o caminho que a nossa Constituição prevê para um processo como esse? E aqui está a diferença fundamental de tudo. Se fosse um crime comum, o relatório iria direto para o Procurador-Geral da República e ele decidiria se denunciava ou não. Mas, como a gente está falando de crime de responsabilidade, o caminho é totalmente outro. O processo é inteiramente político e ele acontece todo dentro do Senado Federal. Esse processo político se desenrola em 4 etapas bem claras. Primeiro, a própria CPI precisa votar e aprovar o relatório. Depois, vem o passo que é talvez o mais crítico de todos. O presidente do Senado precisa aceitar o pedido para a coisa andar. Só depois desse ok